Bem-vindos ao quinto e último episódio da segunda temporada do Papo Residência, o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Nos 4 primeiros capítulos da nossa série, você ouviu áudio-reportagens super especiais produzidas por nossos colegas. No ambiental, percebemos a importância de um desenvolvimento sustentável dentro das empresas. Já no social, vimos como começar a agir por uma causa pode mudar a situação de uma região. E no G, vocês conheceram como a governança vai além de se preocupar com oportunidades em grandes cargos. Nessa sopa de letrinhas, entendemos que o ESG também tem um pouco de LGPD, entre outras siglas envolvidas. Pois é, o ESG mostra que o caminho é longo e às vezes também não é fácil. Porém, a aplicação de cada uma das 3 premissas é muito importante. Mas e agora? O que podemos esperar do futuro do mundo ESG? E o mais importante, que é o que sugere o título da nossa temporada. O que isso muda para mim, para você e para nós. E para falarmos sobre isso, a gente mudou um pouco o formato da apresentação do conteúdo. A gente trouxe para o estúdio da Rede Gazeta 2 convidados que vivenciaram o ESG de perto em seu trabalho. Eles vão bater um papo com a gente aqui hoje. Vamos falar sobre o que acontece com quem não aplica o ESG, existem consequências para o presente e para o futuro. Papo Residência, segunda temporada. O podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta está de volta. Nesta nova temporada, o tema é Mundo ESG, o que muda para você. Eu sou Micaela Moser e estou aqui com Jedson Viana. O episódio final da temporada, ESG, o que muda para você, tem como tema e o futuro, o preço que se paga por não se adequar. Olá, eu sou Jedson Viana e para a conversa de hoje temos aqui a presença de João Bosco, gerente-geral de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal Tubarão, e Cíntia Molina, executiva de Sustentabilidade, Inovação e Comunicação Empresarial. Seja bem-vinda, Cíntia, seja bem-vindo, João. Bom, vamos logo entrar no centro da discussão. O conceito ESG veio para ficar? E qual o futuro que podemos esperar a partir dessa nova mentalidade que a sigla define? Vamos começar com você, Cíntia. Primeiro, quero agradecer pela iniciativa, é muito bom contribuir com vocês que estão começando e numa rede tão relevante aqui para o Estado. Primeiro, lembrar, assim, essa sigla, né, a gente já vem falando como ela se apresenta hoje desde 2004, quando o Pacto Global lançou um relatório com essa sigla. Depois ela ficou mais famosinha em 2019, 2020, quando o Larry Fink, nas cartas que ele começou que ele é o executivo da BlackRock, né, que é um dos maiores fundos de investimento, ele começou a soltar algumas cartas para o mercado, falando, por exemplo, da questão das mudanças climáticas. Então, agora, assim, o movimento, né, João, a gente está falando disso desde os anos 70, né, no Brasil, a gente teve a Eco 92, a gente teve uma série de movimentos no Brasil e mundiais. Então, o ESG já veio para ficar há muito tempo. E está sendo muito valorizado e a gente gosta que esteja acontecendo, tanto no âmbito pessoal, onde a gente está mudando os nossos hábitos de consumo, quanto as empresas que estão mudando a sua forma de produção. E você, João, você acha que é isso mesmo, o caminho é esse que vai ser seguido daqui para frente? Acho que é muito bom esse debate, a promoção que a Rede Gazeta vem fazendo em cima do tema e até de certa forma para poder desmistificar isso para a sociedade e tornar isso algo que realmente seja genuíno e que esteja presente no nosso dia a dia, né? A gente trabalha muito na ArcelorMittal com a sustentabilidade, né? E o ESG faz parte da sustentabilidade, como a Cíntia colocou, é algo que, assim, que o mercado buscou trabalhar de forma a ser mais mensurável, principalmente para os investidores, né? O modelo da ArcelorMittal é da década de 50, o modelo dinamarquês, que fala de sustentabilidade em 6 dimensões, as 3 tradicionais, que eram o econômico, social e ambiental, mais o político, o cultural e o espiritual. E o espiritual não no sentido da religiosidade, né? Mas no sentido da espiritualidade, principalmente na gestão, né? No respeito ao ser humano, na ética, na integridade, né? Na compaixão. Né? Esses dias eu estava conversando com o abade da Ju, do budismo, e ele estava falando que as pessoas que vão lá no mosteiro, ele não faz nenhum trabalho, nem tem a intenção de converter as pessoas para o budismo, muito pelo contrário, né? Ele quer espalhar ali a questão da boa gestão, né? Do amor, né? da transparência, entendeu? Então, assim, e isso daí você vê presente, né? Dentro da espiritualidade, da verdade em relação à questão do ser humano, né? Do respeito ao ser humano, do cuidado com a vida. Hoje, o que a gente vê em relação à questão e a promoção do ESG é uma cobrança maior do mercado, dos investidores,
né, principalmente dos clientes também, em práticas mais sustentáveis que tornem até o capitalismo mais inclusivo. E, João, você citou sobre a questão da espiritualidade, né, e também sobre uma cobrança do mercado. Quais são as consequências de quando a pessoa não aplica essa espiritualidade, o ESG? Quais são as consequências que podem vir a acontecer em uma empresa que não segue esse caminho? Acho que quando a gente está falando, eu vou fazer um paralelo aqui com a espiritualidade e a governança, né? A espiritualidade está muito ligada a essa questão dos valores centrais, né? E também em relação ao negócio, ao propósito, né? Cada um tem um propósito de vida, né? Por exemplo, o meu propósito é ser feliz e promover o bem. Né, isso que eu escolhi para minha carreira, né, e me sinto muito bem em fazendo isso, em ajudando o próximo, né, então o respeito, o cuidado com o ser humano, a agenda para você promover cada vez mais a diversidade, a inclusão, né, eu acho que a gente até tem no Brasil, pela própria formação do nosso povo, uma grande diversidade em termos de raça, de gênero, né, mas talvez não tenha e ainda precisa evoluir muito na inclusão, até dentro das empresas. Então, o debate desse tema, as ações, os planos de ação para isso daí, são essenciais para que as organizações se mantenham competitivas, né? As empresas mais diversas, elas são mais produtivas, você tem mais criatividade para poder encontrar solução para os problemas, para poder gerar inovação, né, nesse sentido. É interessante, né, ter essas várias visões de mundo, né, várias realidades diferentes, que, enfim, inova, né, o ambiente, traz uma visão nova para a empresa, né? Então, acho que as empresas em si, elas perdem, então, na inovação, né? Eu acho que é um ponto que... Acho que a Cíntia até pode falar um pouco mais pra gente sobre essa questão de perder na questão de diversidade, né, dentro da ESG. Complementando o João, acho que sim, essa história da consciência tem aumentado tanto a nível pessoal quanto a nível das empresas. E essa consciência, quando a gente fala de diversidade, equidade e inclusão, traz muito a responsabilidade da empresa de realmente trazer para dentro visões diferentes de mundo. E aí sim, a gente chama de teste do pescoço, né? Quando a gente olha para o lado e a gente vê pessoas iguais a gente. Então, é importante ter isso. Mais do que gerar resultado e inovação, é ter representatividade de um país tão diverso, como o João comentou. Isso vai gerar resultado, mas assim, tem uma reparação histórica a ser feita, né? Então, a gente hoje está debatendo muito a questão de como incluir as pessoas que não tiveram, por exemplo, não estudaram em escolas de primeira linha, que não sabem falar inglês, mas tem outras sabedorias que valem tanto quanto. Como incluir essas pessoas para que elas possam realmente transformar a vida delas e realmente a inclusão acontecer. Então, dentro do ESG, a gente fala muito sobre diversidade porque a gente precisa colocar para dentro pessoas diferentes, para que a gente gere resultados diferentes. Aí a gente pode pensar do ponto de vista do cliente, você vai fazer teste de um produto, se você não tiver pessoas diversas, você não vai testar para todos os tipos de pessoas, né? Se você for pensar sobre gestão de pessoas, né? Você ter pessoas diferentes, você vai ter histórias, você vai ter narrativas, você vai ter sabedorias diferentes, né? Então, eu acho que só ganha as empresas que estão fazendo essa inclusão de forma genuína. Geram resultados diferentes, então essas empresas acabam perdendo na geração de resultados, né, digamos assim. Perde na retenção de talentos, porque quando você é uma pessoa preta e só tem você acaba falando assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Vou buscar um outro local. Quando só tem você é uma pessoa com deficiência e você é assistente, e é assistente há 15 anos, a empresa não te deu uma oportunidade de fazer carreira, perde também. Então, eu acho que tem as duas dimensões, né, como foi dito, a dimensão do ser humano, de uma reparação histórica, e tem a questão da dimensão do resultado. Eu acho que as duas questões andam juntas. É bom lembrar que não só são as grandes empresas que têm que colocar essa pauta em execução. Se você tem uma pequena empresa e quer ser fornecedor de um grande negócio, provavelmente esse contratante de maior porte vai exigir que você siga algumas práticas de ESG também. Não é isso, João? E aí vem a pergunta, como eu que sou um microempresário posso manter uma empresa alinhada ao mercado e ao ESG ao mesmo tempo para não perder essa oportunidade de parceria e contrato e não ter prejuízos, né, como nós estamos abordando aqui? É importante a empresa se qualificar, investir em educação dos seus profissionais, né?
ter práticas realmente voltadas, dependendo do ramo de atuação, em cima dos cuidados ambientais que tem que ter. Acho que um exemplo que eu posso citar aqui, e que não é uma coisa nova, você vê que a gente já trabalhava isso já no Espírito Santo já há um bom tempo, né? O Prodfor, o Programa de Qualificação de Fornecedores, né? Que nasceu das grandes empresas, elas estimulando os fornecedores capixabas a poderem se qualificar, começou com a parte de programas de qualidade, e aí a parte da educação era muito importante, né? Nessa parte da qualificação e da implementação da qualidade. Isso daí depois evoluiu para sistemas de gestão ambiental, para a parte de saúde e segurança. Por quê? Qual foi o entendimento disso daí, das grandes indústrias aqui no estado? Você ter fornecedores locais que são competitivos, isso facilita o processo, deles poderem trabalhar e servir para qualquer indústria aqui local, reduz o custo, porque a empresa já está aqui localizada, já está aqui no estado, já conhece a cultura do estado, então entra dentro desse aspecto cultural também, nesse sentido, e você mantém fornecedores que eles são mais produtivos, e mais competitivos. Então, nesse ponto aí, é essencial, esse trabalho em conjunto e o desenvolvimento desses fornecedores. E o interessante que você falou é que eu falei sobre como que os microempresários podem se qualificar, mas você também veio com a abordagem que as empresas também devem se preocupar em qualificar esses fornecedores, porque o ESG não é só você aplicar a sigla dentro da empresa, mas você também lembrar do entorno, que não é uma prática ESG você abandonar um fornecedor, E nessa linha de pensamento, como que as empresas podem alinhar daqui para frente o lucro e o ESG? Acho que a lucratividade, ela é como o sangue, o oxigênio, o alimento para o nosso corpo. Ela é essencial, mas ela não é o sentido da vida, entendeu? Então, assim, mas lógico que uma empresa que é mais sustentável, se você olhar as práticas relacionadas à sustentabilidade, uma empresa que atende todas as leis, é uma empresa legalista, uma empresa que é íntegra, que não está envolvida em nenhum processo de corrupção, entendeu? Que tem bons indicadores ambientais, com baixo consumo de água, reciclagem de resíduos, uma gestão adequada da segurança do trabalho. Se é uma empresa que tem menos acidente, você tem o empregado, você não tem menos taxa de afastamento dos empregados. Se o empregado está trabalhando, ele é mais produtivo, nesse sentido. Então, assim, esses resultados em relação à questão da gestão da sustentabilidade, que é transversal, perpassa todas as áreas de uma organização, torna, por consequência, a empresa mais lucrativa. Ela consegue acessar crédito mais fácil, o retorno na bolsa dela, das ações, ela é melhor, porque você tem um risco menor. Então, quando o investidor olha e ele decide fazer um investimento numa ação de uma empresa que tem práticas de sustentabilidade, entendeu? Ela tem menos aversão ao risco do que aquela empresa que não tem aquela prática. Então, há uma conexão direta. E especialmente, vou pegar novamente um outro exemplo aqui do estado, do que como é bom você ter essas práticas já dentro da sua essência, você praticar isso daí, é o que a gente viveu na crise hídrica aqui em 2015 e 2016. A crise afetou todo mundo. Aquelas empresas que já tinham as práticas consolidadas de voltada ao consumo racional de água, ao reuso, à reciclagem, a ter implementado fontes alternativas, elas conseguiram superar a crise com uma dificuldade menor do que aquelas que não tinham essas práticas implementadas. As empresas grandes, principalmente, têm atuado muito no fortalecimento do tecido social e nessa cadeia de valor como um todo. Até falando sobre as práticas, um termo muito conhecido é o greenwashing, que é quando as empresas elas dizem ter e viver as práticas ESG, mas na prática, na vida real, elas não têm. Quais as consequências que vocês enxergam que a empresa pode ter quando a sociedade percebe que, na verdade, não tem nada de ESG na relação, na vida dessa empresa, assim? A opinião pública hoje está aí exercendo o seu papel. Empresas estão sendo questionadas nas redes sociais, estão sendo canceladas, vamos usar um termo da moda. Então, assim, você hoje ter uma narrativa, um discurso e não praticar,
não existe mais. Uma das premissas da governança é uma comunicação transparente. Então, se você está fazendo isso, ou a empresa está fazendo isso, as pessoas vão saber e vão denunciar. Isso vai desde uma pessoa de uma empresa que tem um discurso homofóbico, por exemplo, e a empresa responde por isso, e até já houve casos de demissão, até empresas que fazem publicidade com pessoas pretas, mas nos seus quadros não tem pessoas que representem, porque hoje nós temos 64% da população brasileira, são pretos e pardos. Então, isso está sendo muito questionado, e eu acho que essa é uma revolução necessária por causa da transparência, e aí não cabe mais isso. Você pode dizer, eu sempre falo assim, não tem problema nenhum uma empresa dizer, estou começando. Estou começando o processo tal, estou iniciando o processo tal, né? A gente tem aí as normas do Global Report Initiative, que é o GRI, que tem mais de 100 indicadores da área de sustentabilidade, e lá você tem os níveis. Então, você pode dizer, olha, eu estou começando agora, estou me reportando a esses indicadores, mas eu estou começando, eu vou melhorar. Então, não tem problema dizer isso, é melhor do que dizer que tem e não tem. Então, essa atividade não cabe mais, e que bom que está sendo cobrado pela sociedade esse posicionamento. Você falou sobre essa questão de não caber mais esse tipo de posicionamento, de dizer que é ESG, mas na prática não ser. Nós vemos, assim, não com frequência, mas em certos momentos, assim, empresas colocando no ar propagandas que não condizem com a realidade dela, e às vezes as pessoas falam, momentaneamente elas têm uma consequência ali, mas depois a gente vê que meio que volta tudo ao normal. Então você acha que as aplicações das consequências devem vir de uma forma mais forte, assim, com algum formato de lei, alguma coisa que venha a terminar com esse greenwashing? Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho que a gente está mais consciente, como eu falei, e a gente está deixando efetivamente de consumir determinados produtos. Então, eu acho que essa é a maior arma que o consumidor tem, né? Hoje a gente pode olhar a composição daquele produto, se ele tem um componente que agride o meio ambiente, você pode não comprar, que isso vai desde o desodorante até o detergente, enfim. Então, eu acho que isso a gente pode fazer no nosso dia a dia. Com relação às empresas, concordo com você que ainda existe, mas eu acho que é muito mais uma falta de posicionamento de dizer estou começando, sabe, do que realmente estar divulgando uma coisa que é fantasiosa ou maior. Eu vejo de uma forma positiva essas mobilizações que estão acontecendo dentro das empresas. E aí, às vezes, falta um pouco de conhecimento, né? A gente tem poucas equipes assim extremamente capacitadas nesse aspecto. Então é preciso que as empresas invistam em equipes para tratar do assunto, e não é só jogar para um ou outro que já está lá dentro. Então é importante investir na capacitação, como o João falou. Então a gente fala muito assim, preciso fazer um aprofundamento dos conceitos, e aí sim fazer a transformação necessária na cultura da empresa e nos seus processos. Até sobre começar, João, eu queria te perguntar assim, para uma empresa que está começando, ela está aderindo, né, às práticas ESG, ela está conhecendo, está se capacitando. Como que ela faz para mostrar para a sociedade que ela está dentro das diretrizes, dentro dos conceitos? Como que ela faz para mostrar isso para a sociedade, sabe? Eu acho que ela tem que ter uma estratégia, né, sólida. Eu acho que tem que ser autêntico, tem que ser genuíno, né, tem que se comunicar de forma transparente, mesmo nos temas que são desafiadores, né? Então, se você tem um produto e aquele produto causou algum tipo de problema, né, você tem que ser transparente com o seu consumidor, dizer qual foi o problema e o que você está fazendo para poder corrigir. Né? Então, essa questão do greenwashing, né, mais ligada à questão ambiental, ou do bluewashing, mais na parte social, a chave disso tudo é a autenticidade, né? Você ser genuíno. Empresas que, foi como você disse, né, Micaela? Você pode ter um resultado no curto prazo ali, mas isso não se sustenta no longo prazo. Principalmente hoje em dia, com as mídias sociais, entendeu? Com acesso à informação muito mais fácil. Nesse ponto, a imprensa tem um papel fundamental nisso daí, em realmente expor essas situações. Eu acho que também os profissionais que são do meio da comunicação, da publicidade, do jornalismo, tem que cada vez mais assumir uma postura de integridade, de ética, né? Uma agência de publicidade, ela vai fazer uma propaganda para uma empresa de um determinado produto, que ela sabe que aquele produto não entrega
aquilo que realmente ele se propõe, ou que aquela empresa tem práticas, né, que não condizem com o que ela está realmente explicitando. Será que é ético dessa empresa assumir, fazer aquela publicidade, aquela propaganda, olhando para o resultado do lucro dela, do retorno econômico, ou ela vai realmente falar assim, olha, com essa prática aqui, com essa empresa, com esse produto, eu não trabalho. Os nossos valores essenciais não permitem que a nossa agência de publicidade ou a comunicação, ou até uma rede de TV que faz uma determinada propaganda, aceite, vamos dizer assim, de certa forma, dar publicidade àquilo que não é genuíno. Né? Então, assim, é uma construção que é coletiva dentro desse tema. E eu acho que hoje, com mídia social, com imprensa, como a parte do que o Cid falou, né, que está na moda, né, do cancelamento, né, eu acho que a gente não tem que cancelar, eu acho que a gente tem que fazer um movimento realmente de evitar, de realmente dispor a situação, mas a gente tem que ajudar, de certa forma, as empresas a mudarem esse tipo de postura. Eu tenho uma visão de que a gente tem que trabalhar dentro, né, só a gente questionar e reclamar e criar uma oposição, mas não ter uma conduta e uma prática para poder gerar essa transformação, acho que isso daí não agrega valor, né? Acho que a mudança tem que vir de dentro. Eu queria saber de vocês como uma marca ela pode alinhar a tecnologia para alcançar, né, para conhecer, para, enfim, colocar em prática o ESG no seu dia a dia. Aí eu queria te perguntar, Cíntia, assim, como uma empresa ela pode usar a tecnologia a seu favor para entrar nesse mundo, né, do ESG? Nossa, em diversos aspectos, né? Acho que vai desde... tem empresas de recrutamento e seleção que estão usando inteligência artificial para fazer o que a gente chama de fit cultural, para saber se os seus valores casam com os valores da empresa. Isso é muito bacana porque não dá trabalho para nenhuma das partes. Para né? ver se dá match, né? Se dá match, deu match, tá bom, né? A gente tem várias tecnologias aí envolvendo a área de crédito de carbono, metodologias de machine learning para processos dentro das empresas. Então, você está mudando materiais, né? Que agridem menos o meio ambiente. A tecnologia, a melhor tecnologia, eu costumo dizer que é o ser humano. Uhum. Né? E aí a gente está falando aqui de um movimento coletivo, né? De uma consciência coletiva. Então, a tecnologia entra para otimizar e para agilizar e ampliar essa mudança tão necessária. Então, acho que tem milhares aí, acho que o João pode dar outros exemplos aí. Tem exemplos simples, né, assim, do que a gente vê hoje no dia a dia, né, e até de profissões surgindo com as novas tecnologias. Hoje você vê pessoas que são experts, são pilotos de drone, né? Antigamente, para poder fazer a manutenção em telhado, lá nos grandes galpões da empresa, a pessoa precisava subir no telhado, né? E você tinha exposição ao risco. Hoje você faz a inspeção de telhado com drone. Você sobe um drone lá, olha se tem algum tipo de vazamento, algum problema no telhado, de uma forma muito mais rápida, mais eficaz, mais produtiva, mais segura. Né? Você usa drone para poder inspecionar sistema de tubulação, né, para poder fazer, se você não precisa entrar com o ser humano, em rede de efluentes, né, se você quer fazer uma avaliação em relação à questão de ter algum tipo de entupimento, alguma coisa, você coloca um drone junto com um equipamento que como se fosse uma bola ali, entendeu? E ele está ali dentro, ele vai girando, ele vai sendo protegido. Agora a gente está desenvolvendo um aplicativo em parceria com a academia, né, com o governo do estado, também com a AGER, para a gente poder fazer a previsão de cenários de escassez de água e também de cenários que a gente pode ter de enchente, né, aqui na bacia do Santa Maria, e utilizando a inteligência artificial, porque o modelo ele começa a captar informações em relação à questão da vazão, do consumo da sociedade, de quanto tem de previsão climática, de chuva, e a ideia é que ele dê um app na palma da mão para o cidadão e falar assim, olha, daqui a um mês, por essa combinação dessas variáveis, nós vamos ter entrar em estado de alerta, de crise hídrica, ou estado de atenção. Né? E a gente tem como ter uma rapidez maior de poder se preparar.
em relação a isso. E as previsões, você vê assim, previsão do tempo cada vez mais precisa, né? Em relação, porque vai combinando a tecnologia, né? São uma série de informações, né? Que se chama aí do Big Data, que vão reunindo e você tem uma capacidade maior de fazer as análises, né? Isso gerar retorno positivo para a sociedade e para a empresa. Você me lembrou aí da medicina preditiva também, né? Hoje a gente sabe que o modelo de saúde, do jeito que está com esse consumo, ele é insustentável. Então, hoje já existem testes preditivos que você pode fazer numa criança quando ela nasce, já saber quais são as doenças que ela está suscetível, e aí você já atuar para a saúde antes dessa pessoa ficar doente. Então, os planos de saúde vão ser realmente planos de saúde, não mais planos de doença, né? Então, acho que tem um infinito aí uso de tecnologias. Muitas pessoas elas acabam tendo a ideia que o ESG ele é o mesmo em todas as empresas. E aí eu queria saber de vocês, o ESG é uma fórmula que eu vejo lá o manual de instrução e aplico na minha empresa, ou ele é algo pessoal, assim, depende de cada perfil da empresa, do tamanho dela, enfim, como que é isso na visão de vocês, até para a gente esclarecer também para quem está ouvindo a gente, né? E se daqui para frente também as empresas terão que fazer uma análise, né, como ele disse, mais pessoal de cada empresa para começar a aplicar o ESG de uma forma mais adequada? Tem duas questões básicas aí, né? O tipo de serviço ou produto e a cultura. Então, isso vai diferenciar. Eu costumo dizer que toda empresa faz ESG de alguma forma, porque toda empresa tem modelo de gestão, toda empresa cuida, né, dos seus funcionários, por exemplo. Quando a gente fala do S, as pessoas pensam muito no social. O S tem a ver, como já foi dito, fornecedores, funcionários. Então, quando você faz uma boa gestão da comunicação interna, você tem benefícios. Eu vejo pequenas empresas que têm restaurantes, por exemplo, e oferecem uma comida de qualidade. Então, todo mundo já faz, de alguma forma, mínima. O que a gente precisa hoje é dar um salto para que os nossos produtos sejam mais sustentáveis, não agridam os componentes dos produtos, não agridam o meio ambiente, e para isso as universidades, a academia e os pesquisadores, as startups estão fazendo isso de uma forma brilhante, né, buscando essas soluções, e as empresas também fazendo inovação aberta. Na cultura, que eu acho que a gente trava um pouquinho de vez em quando. Por quê? Cultura é o quê? A junção das pessoas, como elas pensam. E, às vezes, a gente tem ainda gerações que nasceram numa outra realidade e que não entenderam a transformação necessária, porque nós estamos falando de sobrevivência, estamos falando de vida. Né? Então, a gente sabe que está derretendo lá o gelo das calotas polares e tem lá bactérias e coisas que estão lá há muito tempo que vão vir novas doenças. Então, assim, a gente não está falando mais do seu dia a dia, a gente está falando de uma coisa que você faz aqui tem repercussão no mundo inteiro. Então, essa consciência que eu acho que pega. Essa parte de melhorar o produto, melhoria contínua, veio lá da qualidade, e isso é uma coisa que já da reengenharia, isso já está no escopo de todo mundo. Agora, a cultura para a diversidade, que aí é dar o segundo, terceiro, quarto saltos, que eu acho que emperra, que é o tal do mindset, né? Onde a gente aprendeu de uma forma que o lucro talvez era a coisa mais importante, né? Não olhar para o colaborador como ser humano, como já foi dito, com respeito, né? Entendendo aquele ser humano na sua totalidade, não só aquele capital trabalho mais, né? Como a gente falava antigamente. Então, eu acho que o entrave hoje é as pessoas entenderem a transformação que precisa ser feita e ela precisa ser radical. Senão a gente não vai conseguir ter vida no planeta se a gente não fizer as transformações necessárias e rapidamente. Porque a gente já ficou com um passivo aí muito grande de problemas. A gente está vendo aí a fome no país, né? A gente está vendo uma série de questões que a gente já tinha superado e a gente está voltando. Então, assim, é mais urgente ainda que as pessoas mudem o pensamento para contribuir. Porque, na verdade, tem uma ideia errada que, assim, sustentabilidade é a planta, é a folha, é o bichinho, somos nós, né? Assim, nós, seres humanos, todo o ecossistema, tudo que a gente vive está dentro de um escopo. Acho que vai estar muito associado também ao que é o propósito da organização. Ao propósito, os valores, as crenças, aí pega essa parte que a gente colocou, que é muito forte, da cultura. É o que vai diferenciar uma organização da outra, porque as organizações são feitas de pessoas e dos seus valores. Uma dica importante que eu sempre dou
Assim, por onde começar, né? Eu sempre pergunto, uma pequena empresa, por exemplo, né? Os indicadores Ethos são indicadores gratuitos, tem uma ferramenta gratuita no site, onde as empresas elas autorrespondem um questionário, então você vai saber ali, compara com as empresas do seu setor, então você pode saber se você qual aspecto da governança você está bacana e qual você não está, no social, ambiental, a mesma coisa. Então, é para animar as pessoas não precisa falar, preciso de uma consultoria, não, dá para começar pequeno, não precisa de tantos investimentos, porque algumas coisas, como eu falei, elas são da pessoa, por exemplo. O quanto que você consome, né? A gente precisa reduzir o consumo da gente. É melhor você comprar num brechó, é melhor você comprar um detergente que agride menos o meio ambiente, né? Então, eu acho que resumidamente, não é simples, não estou dizendo que é simples, mas dá para começar e, assim, pensar também um pouco fora da bolha, porque a gente está falando aqui, nós somos pessoas privilegiadas. Então, quando a gente vai para uma comunidade, a gente fala assim, você não pode comprar um produto que não tenha determinado... Não, tá? Então, aí que entra a responsabilidade das empresas, como foi dito, em incluir essas pessoas, para que a gente saia do precariado, né? Que é aquela ideia de que a empresa paga um salário mínimo só para aquela pessoa sobreviver e continuar trabalhando para você. Uhum. Não, a gente precisa desenvolver todas as pessoas para que a gente tenha um desenvolvimento realmente sustentável. Eu queria que você comentasse, João, para a gente sobre o programa de diversidade da Arcelor e principalmente, assim, o que vocês receberam, assim, de resultado após essas aplicações, como que está a visão da empresa hoje sobre esse assunto, enfim, como outras empresas podem entrar, sabe, e receber, assim, de braços abertos a diversidade, enfim, estar aberto a esses novos momentos, assim. Acho que é um tema desafiador, é um tema que precisa estar dentro da estratégia das organizações, tem que vir de cima, tem que ter o comprometimento da alta administração da empresa para poder você gerar a mudança, né? A gente tem que evoluir muito na parte da inclusão, né? Como eu disse, acho que principalmente se a gente olhar a diversidade racial, a diversidade de gênero, né? A gente tem caminhado bem nisso daí, mas talvez precise ainda evoluir muito na inclusão. E neste ponto da inclusão, ela precisa ser sustentável, ela precisa ser genuína. Eu vou pegar um exemplo aqui dentro do programa de diversidade e inclusão, da diversidade de gênero. Nós temos uma meta na ArcelorMittal de até 2030 ter 25% das mulheres nos postos de liderança. Nós somos uma empresa de técnicos, de engenheiros, engenheiras e cientistas, né? Então você precisa atrair essas pessoas para a empresa, né? Então você tem que trabalhar desde lá da base, lá no ensino fundamental, numa escola, e aí é onde entra a parte dos projetos sociais nisso daí, de você poder inspirar aquelas meninas a que se elas quiserem, elas possam trabalhar na ArcelorMittal. Se ela quiser ser uma engenheira, se ela quiser ser uma bióloga, se ela quiser ser uma administradora, uma comunicadora. Eu acho que o ESG, assim, a gente está discutindo aqui sobre qual é o futuro do ESG, né? Eu acho que uma das coisas que nós poderíamos falar é que o ESG, o futuro dele é o efeito de multiplicação, porque, como você falou, você atrai novos talentos, atrai diversidade, que gera uma compreensão fora do espaço da empresa de que as pessoas podem ocupar aquele lugar, e dentro da empresa você gera diversidade e compreensão da empresa para evoluir. E uma coisa que eu acho bacana, que recentemente eu viajei com a Suzano para compreender as ações sociais, e eu conversei com os quilombolas que tem um processo de inclusão, né, de pessoas quilombolas e comunidade do entorno na empresa, e eles falam que eles vestem a camisa da empresa porque eles veem que realmente ali eles têm um plano de carreira e que a visão das comunidades do entorno, das pessoas que eles convivem, mudaram. Então é um efeito que eu acho que a gente pode falar que é um efeito manada, né? E quando a gente fala desse ESG também, a gente tem que lembrar muito da parte de governança e do social. E, Cintia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque a gente fala muito, que é muito importante também da governança, que é mulheres ocupando, e pessoas pretas, mulheres ocupando cargos importantes dentro da empresa, essas oportunidades. Mas a governança vai além disso também, né? E eu queria que você falasse um pouco pra gente qual é o futuro da governança a partir de agora. Na governança, os sistemas de gestão do futuro estão muito focados
distribuição de poder, né? Então a gente chama de governança distribuída, onde a gente não tem, né, esse modelo de organograma em caixinhas tem mais de 160 anos. Então é inimaginável que não já existem outros modelos onde as estruturas organizacionais são mais fluidas através de círculos, squads, e isso está sendo testado aí em várias empresas. Então, acho que é preciso evoluir para essa ideia de, não são cargos, mas é uma gestão mais fluida. É como se você hoje fosse um assunto de jornalismo para jovens, e você vai saber muito mais disso do que eu. Então, a gente monta um projeto e você vai ser o que hoje a gente chama de gerente, por exemplo. E aí esse projeto ele termina, e aí a gente vai para um outro, onde o João, que tem uma experiência em meio ambiente, o assunto é dele, e você vai ser o STAG, né, que o pessoal gosta agora, o STAG do João. Então, assim, são modelos de gestão mais fluidos, onde não existe tanto essa hierarquia, ela é fluida. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da transparência. Esse é uma questão no Brasil que precisa evoluir muito. Então as empresas não divulgam salários, por exemplo, dos seus executivos no Brasil, isso em outros países já acontece. A questão de horários de trabalho flexíveis também, a gente está vendo aí, a gente já sabe que França, outros países têm horários de trabalho, 4 horas de trabalho, as pessoas são produtivas e tal, então a gente tem que cuidar da saúde mental, né, outras formas de modelos de trabalho. E a última coisa, que eu acho que é extremamente importante, né, que é o diálogo, a abertura do diálogo. Então tem empresas que estão fazendo seus planejamentos estratégicos com pessoas da comunidade participando, olha que bacana. Então, acho que vai mudar radicalmente a forma como as empresas se posicionam no mercado. Legal, a gente comentou rapidamente sobre cultura de cancelamento e tudo mais. Eu queria saber como que as pessoas podem cobrar das empresas que elas entrem no ESG. Porque hoje a gente vê rede social, né, que é usado bastante, inclusive, para ter essas cobranças. Mas, assim, quais os meios que as pessoas podem cobrar e como que as empresas elas recebem essas cobranças pela sociedade, assim? O melhor meio de compreender essa crítica, né? Porque tem empresa que vê aquela crítica de aplicação errada do ESG e ignora, sabe? E apaga o post, para de passar publicidade na televisão, mas não se posiciona, não toma medida. Qual o melhor ponto de partida? Eu acho que eles podem ter essa compreensão. Assim. Eu vou até começar com o João, que aí, se tiver alguns modelos, algum exemplo para mostrar para a gente, assim, até de como vocês recebem, né, essas demandas, enfim, como uma empresa ela pode se posicionar, assim, sabe? Acho que ela tem que ser autêntica, você tem que ter os canais para poder os seus clientes, a população, os seus stakeholders também, né? Acessarem você. Então, esses canais têm que estar disponíveis, você tem que ter diálogo. Então, se o seu canal de publicidade ou o seu canal de comunicação que você está fazendo é a mídia social, é o Instagram, se você está no Facebook, se você está no Twitter, você tem que estar preparado para, da mesma forma que você comunica coisa boa, se a hora que você recebe uma crítica, você abrir o espaço para poder debater ali. Né? Você não precisa fazer a discussão naquele canal, né? Porque você, hoje em dia, um dos grandes desafios aqui é essa questão, né, do bom senso, talvez da tolerância, dessa polarização que a gente tem em tudo, e isso daí é no mundo inteiro. Então, às vezes, você coloca um comentário, a pessoa já vão 10 ali contra aquela opinião, não tem, aí volta na essência da espiritualidade, né? Ao respeito, à opinião, às diferenças, entendeu? Então, na hora, se você recebe uma crítica negativa de uma pessoa numa mídia social, busque entender aquela crítica, busque verificar se tem um fundamento, dê uma resposta se colocando aberto para poder conversar com a pessoa, chame a pessoa para poder conhecer a empresa, né, conhecer a prática que você está executando. Se você está errado, reconheça, entendeu? Fala assim, poxa, legal, isso daí que você está me falando, não tinha olhado com essa visão. Né? Vamos tentar transformar isso daqui. Será que você não quer me ajudar a pensar isso daí de uma forma diferente? Então, busque trazer esse stakeholder para o seu lado. Né? Então, é algo que a gente tem buscado muito dentro do processo construtivo aí dos usos, no caso das mídias sociais,
né? Às vezes você vê muito em algumas organizações, quando chega um tema polêmico, aí a organização ela meio que quer se esconder, entendeu? Gente, não vamos falar nada disso não posta nada, entendeu? Na mídia social para a gente poder evitar os haters, entendeu? Eu acho que assim, depende da situação, né? E eu acho que se você está passando por uma crise e você vai colocar uma notícia lá que parece que te mostra uma desconexão daquela crise que você está passando, ok, isso aí não tem nenhum sentido. Mas não tem sentido você, de certa forma, se abster e sumir. Parece que você foi para um outro mundo e não frequenta mais aquela mídia social. Não, acho que você deveria ir para a mídia social se você já tem uma prática ali de você se comunicar com aquela mídia e conversar através daquela mídia do que você está fazendo para resolver aquele problema, como é que você está gerenciando aquela crise, entendeu? Levar a informação verdadeira, né, do que você está passando naquela situação, entendeu? Então, acho que volto novamente, tem que ser autêntico. Tem que ser genuíno, tem que ter diálogo. Isso é uma prática de governança também, né? Você falou sobre abrir meios de comunicação para as reclamações chegarem até as empresas. E isso é governança, porque a Cintia até falou num ponto que as empresas às vezes praticam ou não praticam sem saber que aquilo é ESG. E isso é uma prática ESG, né? É alinhar a comunicação da população com a empresa. Você tem os canais de denúncia, né? Em relação à questão do compliance, estão lá dentro da organização, você tem um canal de denúncia que ele é totalmente independente. Esse canal de denúncia não fica, a equipe que analisa não fica nem aqui na empresa, entendeu? Isso aí está lá fora, está no exterior. Né? Aquela denúncia chega e ela vai ser analisada e é uma forma independente, vai ser encaminhada para um outro órgão, que não tem nada a ver com o órgão aqui dentro da organização. Então, por exemplo, todas as denúncias que são feitas no nosso canal, elas são apuradas. Né? E você vai ter denúncias desde a questão, de repente, você pode ter assédio moral, entendeu? Denúncias relacionadas à questão dos direitos humanos, direitos trabalhistas, práticas que não são corretas em relação à questão de corrupção. Né? Então, tudo isso é analisado, tudo isso é bem gerido. E no final das contas, o que você vai ter é uma empresa mais produtiva, uma empresa mais sustentável, mais lucrativa. É um alinhamento das 3 siglas do ESG mais correto, né? É um movimento muito forte que a gente vê hoje, as empresas se conectando ainda mais com as pessoas. Eu acho que teve uma visão maior sobre esse assunto e hoje as empresas perceberam que os consumidores, né, as pessoas, elas gostam de sentir que estão tendo atenção, que estão sendo ouvidas, né? Então as empresas perceberam que precisam ser mais humanizadas, que elas precisam se conectar com autenticidade, né? Cíntia, qual que é a importância disso, da empresa reconhecer que ela precisa ter um diálogo com os seus consumidores, né, com o público e com a sociedade, e quais as vantagens, né, que as empresas elas conseguem obter a partir desta prática, né? Essa escuta ativa é muito importante, né? Seja via canais ou via diálogos que estão muito mais comuns, né? Chamar os stakeholders para conversar. Essa escuta ativa ela tem várias coisas boas, né? Por exemplo, você pode prever crises, tá? Eu me lembro de uma empresa onde eu trabalhei que um líder comunitário ligou e falou: olha, esse caminhão que está transportando o ferro gusa, que já vinha no caminhão todo derretidinho e tal, né? Vinha borbulhando, né? Olha, esse caminhão não está muito bom, não. A gente percebe na hora que ele passa no quebra-mola que ele está, né? E aí, que é a segunda parte importante, verificar todas as intervenções, escutar e resolver. Né? Então, tem um CEO muito conhecido aí, ele é um indiano, na verdade ele é um turco que lançou um iogurte, ele se auto-intitula anti-CEO, e uma das coisas que ele diz, que ele faz, é gerir a empresa a partir das reclamações. Olha que bacana. Que legal. Sabe? Então, assim, eu pego tudo isso que está todo mundo falando, e aí eu venho para dentro, para a equipe e falo: gente, isso aqui não está legal, vamos melhorar, como fazer? E aí, de novo, né? Não é pronto, às vezes não é naquele momento, é um curto, longo e médio prazo, né? Então a gente vai escutar e resolver as questões.
né? Isso é o mais importante. Então, o resultado que isso traz é que você vai ter um relacionamento real, efetivo com os seus stakeholders. Então, por exemplo, quem tem a melhor solução sobre produto, gente? É o cliente que usa o seu produto. Escutar o stakeholder é a melhor forma de você transformar o seu negócio. E aí tem que saber a forma de escutar, né? Criar realmente diálogos, porque a gente chama, por exemplo, conversa com o presidente. Muita empresa faz isso. Então chega lá, é uma sala, a sala do presidente. Você acha que você vai ficar à vontade para falar? Não. Mas se você for no parque, no lado de fora, onde tem uma árvore, vamos sentar aqui, vamos conversar. Opa, já a gente chama de ambientes salutogênicos, onde o ambiente já diz que ali vai ter uma conversa bacana. Legal. Então, acho que a gente está mudando nesse sentido aí de transformar os diálogos mais efetivos e eficazes, e não com a perspectiva só da empresa, mas com a perspectiva do outro, né? Eu vejo muitas empresas falando assim, eu não vou trazer trans para cá porque eu não tenho banheiro. Eu falo, gente, quando alguém vai na sua casa, você tem um banheiro só, né? Como é que você faz? Né? Então, não, você não está trazendo trans porque tem outras questões, não é por causa do banheiro, porque várias empresas agora já têm o banheiro unissex, os barzinhos agora são todos assim. Então, esse tipo de detalhe que tem que escutar. E uma coisa interessante, por exemplo, no caso da diversidade, com quem que você vai aprender diversidade? Com o movimento negro unificado, com a ANTRA, que traz os debates das pessoas trans. Então, quando a gente fala de diálogo efetivo, é trazer essas pessoas para dentro, quem está militando, e não ter medo de escutar e dialogar. E o resultado vai sair muito melhor. Tem um livro que fala sobre isso, que o título já é bacana, Sabedoria das Multidões. É um livro que um pesquisador provou que se você incluir gente diferente, você vai ter a melhor solução para qualquer tipo de assunto. É o nosso tema. O mundo ESG, o que muda para você. A gente falou muito sobre empresa também. Queria saber de você, João, na sua visão, assim, o que as pessoas agora do lado de fora da empresa vão receber, assim, de resultado e de mudança a partir das práticas ESG aplicadas dentro da empresa? Como que eu vou receber essa mudança? Né? Qual que é o resultado que chega para mim? Acho que você recebe, primeiro, dentro da transparência, da autenticidade da empresa, de um diálogo mais próximo e mais franco. Você percebe dentro, quando você pega nas práticas sociais, de uma empresa muito mais presente na sociedade, né? Vivendo o dia a dia da sociedade, investindo dentro dos desafios da sociedade. Como que a gente estava falando aqui, então, dessa questão de diversidade e inclusão, da questão do gênero, né? E eu vou trazer aqui um exemplo de como é que você vê isso daí em relação ao esporte. Né? Este ano a gente teve a Neymar Carvalho vice-campeã aí mundial, né? E a Luna Hardman, filha da Neymar, a primeira campeã mundial de bodyboard júnior da história, né? E isso daí é fruto de um patrocínio, de uma crença, de uma empresa que realmente acreditou nelas e acreditou dentro da proposta que foi construída em conjunto, né, voltada ao empoderamento feminino. A gente já está chegando ao final, eu queria que vocês comentassem um pouco para a gente sobre o que as empresas perdem, né? Quais que são os prejuízos por não entrar no movimento ESG. Eu queria começar com a Cíntia. Eu tenho uma visão radical sobre isso, eu acho que assim, não vai ter mundo para contar história, então não vai ter lugar, não vai ter gente para você vender, né? Não vai ter a água para você produzir, então acho que assim, nesse aspecto, se não fizer, a gente não vai estar aqui para contar a história. Para você, João, como que é isso? Acho que você vai perder mercado, né? Você vai perder colaboradores, né? E no final das contas, você vai perder seu negócio, né? Porque a sustentabilidade está transversal dentro da organização, ela perpassa todos. Então, essas empresas que não aderirem a isso daí, elas vão ficar no passado, elas vão desaparecer. Entendeu? E quem vai florescer são as empresas que realmente investirem nessas práticas, nesse olhar, colocar isso dentro da essência da organização, dentro dos seus valores, dentro do seu propósito, né? Porque vão ser essas empresas que vão atrair os melhores profissionais. É bacana essa história do investimento, né? Principalmente as grandes empresas têm um grande poder de transformação, de investimento. Então é importante que feito isso, a transformação vai acontecer para todo mundo,
né? De novo, a consciência coletiva é que vai trazer transformação. E a empresa investindo nisso, para além dos muros dela, é que realmente vai trazer o resultado para todos também. Acho que a maior lição é perceber que não é eu sozinho, né? Não é individual, é uma ação coletiva. Então a gente realmente tem que dar a mão, e é até aquela frase que o pessoal fala, ninguém solta a mão de ninguém, e a gente segue, né, nesse movimento do ESG. Se a gente soltar, não vai existir mundo para contar a história, né? Não existe mais ninguém. Bom, a gente chegou ao final desse podcast. Hoje a gente recebeu aqui João Bosco, que é gerente geral de sustentabilidade e relações institucionais da ArcelorMittal Tubarão. Obrigado pela presença, João. E também recebemos Cíntia Molina, executiva de sustentabilidade, inovação e comunicação empresarial. A conversa foi muito bacana, inspiradora, e a gente percebeu que, de fato, o ESG ele veio para ficar, né? É isso aí, além de entender o papel dessa nova realidade dentro desse grande sistema. Então a gente agradece você, João, você, Cíntia, pela participação, e a você que nos ouviu até aqui, deixamos a pergunta que foi o eixo deste podcast: o que o ESG muda para você a partir de agora? E assim a gente termina a segunda temporada do podcast do Papo Residência. Esta nova série de 5 episódios foi apresentada pelos alunos do 25º curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. No ano que vem, uma nova turma e um novo tema vão entrar no ar. Obrigado pela companhia até aqui. Tchau! Este podcast teve a sonoplastia de Davidson Borges e a coordenação da editora Andréa Pegoretti. Papo Residência é o podcast do curso de residência em jornalismo da Rede Gazeta. Tema da temporada: Mundo ESG. O que muda para você? Patrocínio ArcelorMittal, Suzano e Vale.